Boa tarde, gente. Eu vim aqui por meio dessa videoaula para a gente ter uma aula bem breve sobre a parte de introdução ao exame de urina. Essa aula, nós vamos rever alguns conceitos que eu já passei na atividade anterior e que também nós já vimos em sala de aula, para que a gente possa seguir o curso, para a gente não se atrase muito. Então é importante que prestem bastante atenção, que acompanhem o material, que anotem o que for pertinente, o que for importante, ok? Então essa aula, basicamente, eu já expliquei para vocês que a disciplina de Bioquímica 3 fala muito sobre a parte de exame de urina. E aqui a gente vai rever algumas partes referentes aos tipos de amostra e como é que deve ser coletada. Então, para iniciar, a gente tem ideia que eu já expliquei na atividade anterior que a amostra principal que é pedida para um exame de urina é a primeira urina da manhã. A primeira urina da manhã, ela é a mais pedida, por quê? Porque como você passa a noite, geralmente deitado, geralmente dormindo, você fica concentrando a urina e acorda com a bexiga cheia. Então, por exemplo, se tiver algum tipo de infecção urinária, se tiver algum tipo de bactéria na região renal, se tiver algum tipo de substância, tudo vai acumular durante esse período da noite e quando você acordar vai estar mais concentrado na urina. Então, se você quiser detectar essa substância, a urina que vai ser mais viável, mais interessante, é a primeira urina da manhã, que ela também é chamada de urina tipo 1, porque ela vai ser utilizada no principal exame de urina, que é o chamado de EAS, que é a mesma coisa de sumário de urina, que é a mesma coisa da chamada uroanálise. Então essa amostra é o ideal para o exame de rotina de urina. E ela, por que isso? Porque ela é a mais concentrada. Mas imaginem a seguinte situação. Imaginem que chega um paciente para ser internado, para ser entubado, para ir para a UTI, que sofreu um acidente, que está com coronavírus, tanto faz. Imagina que chegou esse paciente, ele chegou à tarde, por exemplo, e para administrar um medicamento ou fazer um procedimento, eu tenho que saber como é que anda o rim dele. Você vai esperar até o outro dia para poder coletar a primeira da manhã? Não, né? Então, algumas vezes, em condições ambulatoriais, em pronto-socorro e emergência, eu posso coletar a amostra aleatória. O que seria uma amostra aleatória? Em qualquer período do dia, qualquer urina, porque eu preciso naquele momento. Então, pode sim ser feita a amostra aleatória, mas, se você puder, a melhor amostra é a primeira urina da manhã. Alguns tipos de amostra de urina são importantes quando você quer avaliar a glicose. Por quê? Porque você pode dosar a glicose tanto no sangue quanto na urina. E na urina, quando você dosa a glicose, é porque você quer determinar a glicosúria. Eu já falei para vocês que quando a palavra termina em úria, é referente à urina. E glico é referente à glicose. Então, glicosúria é a presença de glicose na urina. Glicosúria é normal? Não. Em condições normais, você consegue, o seu rim ela filtra a glicose. Ok, a glicose ela acaba passando para o filtrado. Só que antes de ser eliminado, o corpo reabsorve de volta. Porque o corpo ele não vai jogar fora a glicose. Glicose é a nossa principal fonte de energia. A gente não pode perder. Porém, se uma pessoa for diabética e tiver muita glicose no sangue, essa glicose vai passar para a urina e eu não vou conseguir absorver tudo e vou ter glicosúria. Para avaliar essa glicosúria, tem alguns tipos de amostra, como por exemplo, a segunda urina da manhã. A segunda urina da manhã, como o próprio nome diz, você vai acordar com a bexiga cheia, geralmente, né? Você vai urinar tudo, vai desprezar tudo no vaso sanitário
E aí, a segunda urina da manhã, você vai coletar. Mas você não vai comer nada. Vai ser a segunda urina da manhã em jejum. Mas por que a segunda? Porque a primeira urina que você produz no dia é a urina que você acumulou no dia passado. E você não quer a urina do dia passado, você quer aquela urina daquele dia. Então, geralmente, ela é feita para monitorar a glicosúria e é feita em jejum para que não esteja nenhum interferente, nem do dia passado e nenhum interferente do café da manhã. Então, por isso que é a segunda urina da manhã. Outro tipo de amostra de urina que você também pode avaliar a glicosúria é a amostra pós-prandial. O que é pós-prandial? É após uma refeição. Então, geralmente, um almoço, a pessoa almoça normalmente, espera 2 horas e coleta a urina. Por quê? Porque uma pessoa normal, quando ela come, aumenta a glicose no sangue, mas só que a glicose ela consegue ser aproveitada. E aí depois de 2 horas a glicose diminui no sangue e não chega a aumentar na urina. Só que uma pessoa com diabetes, por exemplo, ela almoça, aumenta a glicose no sangue, só que ela tem dificuldade em absorver essa glicose para a célula, porque tem deficiência na insulina. Então a glicose ela continua aumentada no sangue mesmo após 2 horas. E como ela aumenta no sangue, ela também acaba aumentando na urina. Então a pessoa com diabetes ela vai ter um aumento da glicose na amostra pós-prandial, amostra pós-refeição, que vai ser colhida após 2 horas após a refeição, geralmente o almoço. Além da amostra pós-prandial, outra amostra que ela é muito, mas muito usada referente à uranálise é a amostra estéreo de jato médio. O que seria essa amostra de jato médio? Então, quando eu já expliquei para vocês que a urina ela parte da bexiga para o meio externo por meio do canalzinho que a gente chama de uretra. E esse canalzinho, a porção mais externa, que fica perto do meio externo, ela é colonizada por bactérias. Essas bactérias são normais. O nosso corpo está cheio de bactérias, então elas ficam lá, não causam infecção, mas estão lá. O problema é o seguinte, se você coletar a urina de forma irregular, vai acabar levando essas bactérias que não tem nada a ver com o que você quer investigar para a amostra. Então, o problema é o seguinte, você vai acabar contaminando a amostra de urina com bactérias que estão lá normalmente. Como é que você pode evitar isso? Da seguinte forma, quando for coletar a amostra de urina, você elimina o primeiro jato de urina. O primeiro jato ele vai lavar a uretra e vai arrastar as bactérias que estão lá coabitando. Aí, quando for eliminar o segundo jato, você urina no potinho. Urinou no potinho, o segundo jato, o restante você despreza no vaso sanitário. Então você vai acabar coletando o chamado de jato médio. Qual a importância do jato médio? É porque como ele não vai ter essas bactérias, porque o primeiro jato já lavou a uretra, ele vai ser importante para fazer cultura, para identificar bactérias que causam infecção urinária. Por quê? Porque a bactéria que causa infecção urinária, ela parte lá dos rins, parte lá da bexiga. E eu não posso confundi-las com as bactérias que estão na região externa. Então, por isso que é importante, para análise de bactérias, coletar a amostra estéril de jato médio. Outra forma de obter uma amostra estéril que não seja contaminada com bactérias da uretra é por meio do catéter ou cateter. Essa amostra, você pega esse dispositivo, que é o catéter, ele vai ser inserido pela uretra até chegar na bexiga. Então, a urina que acumula na bexiga vai acabar passando por um canalzinho e sendo captada. Por que esse dispositivo é importante? Porque ele evita que a urina entre em contato com a uretra e seja contaminada. Isso também é utilizado muito em pacientes que não conseguem controlar a micção,
paciente acamado, paciente em coma, em UTI, em pós-operatório. Então é uma forma fácil de você coletar uma urina mais estéril e também uma forma fácil de coletar em pessoas que não conseguem controlar a micção. Ele tem a desvantagem que pode causar inflamação, pode causar também infecções, porque é um dispositivo invasivo. Isso aqui entrando na uretra pode arrastar bactérias para a bexiga, então tem vantagem e tem desvantagens. Um outro método que pode ser utilizado para obter uma amostra estéril, uma amostra sem bactérias contaminantes, é por meio da aspiração suprapúbica. Por que suprapúbica? Porque ela é feita na região pubiana, um pouco acima do genital. Nesse tipo de coleta, é utilizado uma agulha, uma seringa, que é penetrada na pele até chegar na bexiga e aspira a urina da bexiga. Ou seja, pega a urina diretamente da bexiga e ela não vai estar contaminada com bactérias da uretra. Só que, como imagina, é uma forma muito invasiva, requer anestesia, tem que utilizar ultrassom para não furar o órgão errado. Então, ela é um método invasivo e não é tão aplicado, mas às vezes é necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de como é que funciona essa aspiração suprapúbica. Então, aqui é o paciente, estão utilizando o ultrassom, né, para verificar onde é que vai furar. E aí enfia a agulha nessa região. Perceba que na hora que enfiou a agulha, já subiu aqui, ó, a urina. Percebe a urina derramando, ó. Enfiando no canalículo para abrir esse buraquinho, para que eu possa coletar essa urina. Como podem ver, é um método bem invasivo, por isso que ele só é utilizado em situações especiais, em pacientes que realmente eu tenho que ter uma amostra estéril, em pacientes que realmente não consegue ser coletada essa urina da forma convencional. Ó, enfiando um canalículo para poder coletar essa urina. Geralmente eles deixam esse canalzinho aberto para ficar coletando a urina de vez em quando, para conseguir fazer vários tipos de exame. Ou então em paciente que não está conseguindo urinar de forma nenhuma. Aí com isso, vai só encaixando a seringa e obtendo essa urina. Aí coletando a urina de forma para fazer o exame. Outros tipos de amostra que ela é muito usada e muito aplicada em análises clínicas é a amostra de 24 horas. Como o próprio nome diz, você durante 24 horas você vai coletando a urina. Coletou em potinho e passando para um tubo maior, geralmente parecido com esse daqui, ó. Para que serve essa urina de 24 horas? Para saber o quanto o seu rim eliminou de proteína, eliminou de água, eliminou de eletrólito por um período de 24 horas. Essa urina, essa amostra de 24 horas, geralmente ela é utilizada para dosar uma substância chamada de creatinina, que está aqui, ó. Por quê? A gente vai ver mais adiante que isso é importante para saber o quanto é que o rim está funcionando, porque em algumas pessoas o rim começa a parar de funcionar. E a gente consegue avaliar isso por meio da amostra de 24 horas. Como é que a gente obtém essa amostra? Eu já falei na aula passada que é da seguinte forma. Primeiramente, você acordou no dia de coletar essa urina. Acordou com a bexiga cheia, querendo urinar. Só que você vai urinar onde? No vaso sanitário. Você não vai coletar. Você vai esvaziar a bexiga no vaso sanitário. A partir desse momento, tudo que você for urinar, você vai coletar. Vai coletando e colocando nesse tubo maior e colocando na geladeira. Na geladeira para não estragar, porque você vai ficar coletando durante 24 horas. A urina ela não pode passar mais de 2 horas fora da geladeira, porque senão vai começar a se deteriorar. Ok, passou o dia coletando a urina que você produz. Chegou a noite, você foi dormir. Quando acordou no dia seguinte com a bexiga cheia,
aquela urina você vai coletar ela todinha. Ou seja, você vai coletar a partir da segunda urina do primeiro dia até a primeira do outro dia. Ou seja, vai completar as 24 horas. Em algumas pessoas que não conseguem controlar a urina, principalmente criança, quando eu tenho que obter uma amostra pediátrica, eu posso utilizar esse dispositivo chamado de saco coletor. Aqui nessa região eu tive que ter um orifício, que é para encaixar ou na vagina ou no pênis da criança, e aqui tem um adesivo que você encaixa e cola. Então quando a criança for urinar, vai ser coletada essa urina. Tem que higienizar a região genital antes de colocar esse saco, e principalmente quando eu quero fazer cultura dessa urina, ou seja, quando eu quero identificar bactérias, eu tenho que higienizar a região e tenho que trocar o saco a cada 30 minutos. Por que eu tenho que trocar o saco? Porque senão vai começar a acumular bactérias que tem nada a ver com a história. Bactérias que a gente chama da microbiota, que são bactérias normais que a gente tem na pele, que a gente tem na região genital, que pode contaminar essa urina. A coleta da urina ela é muito aplicada e ela é muito importante porque é uma coleta fácil. Eu não preciso de jejum, geralmente. A gente viu que tem algumas amostras que tem que ter jejum, mas a maior parte delas não precisa de jejum. É recomendada a primeira urina da manhã, porque ela é mais concentrada. Mas só que em algumas situações, quando você não consegue coletar a primeira da manhã, mas tem que fazer o exame, você pode fazer o quê? Concentrar a urina de 2 a 4 horas. O que seria isso? Você segura a urina, não urina durante 4 horas. Aí quando você for urinar para coletar a amostra, a urina ela vai estar mais concentrada. Então você pode fazer dessa forma, mas o recomendado é a primeira da manhã. Possíveis contaminações? Não pode ter. Se tiver contaminado com diarreia, menstruação, secreção vaginal, não pode. Tem que ser somente a urina. Em homens, a coleta é feita da seguinte forma. Antes de coletar, tem que higienizar as mãos, para não contaminar com alguma substância ou bactéria das mãos. Os homens têm que retrair o prepúcio, que é essa pelezinha que recobre a glande do pênis. Retrair o prepúcio, tem que lavar. Lavar com água e sabão e após isso enxugar. Enxugar para que não fique água e não respingue água na amostra de urina. Após isso, vai até o vaso sanitário e despreza um jato de urina. O primeiro jato, que é só para lavar a uretra. O segundo jato, ele é coletado no potinho apropriado. Você coleta geralmente 2 dedos de urina, um pouquinho mais da metade, mas não enche e também não coleta muito pouco. O restante da urina você despreza no vaso sanitário e depois fecha o tubinho bem fechado, porque acontece muito de chegar a urina no laboratório derramada, urina com frasco sujo porque derramou um pouco. Então, oriente o paciente a fechar o tubinho de forma adequada. Em mulheres também é parecido. Tem que lavar a mão. Para lavar e para coletar, a mulher ela tem que afastar os grandes lábios. Por quê? Porque essa região ela pode ter muitas bactérias. Então, isso acaba dificultando que contamine a urina. Então, antes de lavar, tem que afastar os lábios e também, na hora de coletar, também tem que afastar. Então, primeiramente, despreza o primeiro jato, coleta o segundo jato no tubinho, despreza o restante da urina e fecha o tubinho de forma adequada. Então, tudo isso também é bem importante para evitar que contamine a urina com o que não deve. Uma perguntinha: a amostra recomendada para análise de urina do tipo sumário de urina é? Lembrando, sumário de urina é o exame de rotina de urina, que é a urina tipo 1, que é o EAS.
A gente viu que a amostra de urina ideal é uma amostra que esteja mais concentrada. E você consegue obter isso em qual tipo de amostra? Na chamada primeira da manhã. Então ela é a mais adequada para fazer o exame tipo sumário de urina. Esse exame de rotina, que geralmente a gente vê pela sigla de EAS, o EAS ele é a sigla para elementos anormais e sedimentoscopia. Por quê? Porque eu vou avaliar o que tem anormal na urina. E também eu vou avaliar o sedimento urinário. Se tem células, se tem bactérias, se tem cristais. Isso aí tudo a gente vai ver depois. Mas o EAS também pode ser chamado de uranálise, de urina tipo 1 e sumário de urina. Mas, professor, por que não chama de uma coisa só? É porque cada laboratório adota o que convém. Então, vocês têm que saber que é a mesma coisa, porque você pode chegar em um laboratório que chama de AS e em outro laboratório chama de sumário de urina. Por que esse exame é importante? Porque geralmente não é indolor, ele não causa dor, ele é indolor. É uma coleta que é simples, baixo custo e pode dar pistas importantes sobre doença. Por exemplo, tanto uma doença renal quanto uma doença de todo o corpo. Por exemplo, a diabetes. Então, se você vê glicose na urina, você pode desconfiar que o paciente possa ter um diabetes. Além disso, você pode encontrar substâncias hepáticas, como bilirrubina, que também pode ser indicativo de doença hepática. Você pode encontrar alterações de ácido, de base, que também vão dar pistas importantes sobre o nosso corpo. E esse exame, esse exame de urina tipo 1, ele é composto por três componentes. Então anotem aí porque ele é bem importante. Quais são os componentes? O exame físico, que eu vou avaliar a cor, o aspecto da urina, a densidade da urina. O exame químico, que eu vou avaliar o quanto tem de substância, glicose, proteína, urato, tudo isso no exame químico. E no exame microscópico, ou sedimentoscopia, ou análise de sedimento, eu vou fazer uma análise no microscópio. Vou pegar uma amostra de urina centrifugada e vou avaliar no microscópio. Então, três fases: exame químico, primeiro, o exame físico, o exame químico e a sedimentoscopia, que é o exame microscópico. A urina, a gente sabe que ela é formada por três processos. Primeiro, é filtrado o sangue. O que é filtrado, eu tenho que absorver uma parte, porque eu não posso eliminar tudo. Eu absorvo água, absorvo sais, absorvo glicose, que é para o nosso corpo reaproveitar. E também secreto na urina o que eu não preciso. No final, a urina ela é composta principalmente por água, ureia, creatinina, sódio, potássio, hormônios, vitaminas e medicamentos. Um exemplo importante é que em alguns tipos de locais, como presídios, alguns tipos de escolas, para eles monitorarem se a pessoa está usando drogas ou não, o que é que eles fazem? Pegam uma amostra de urina para dosar, saber se a pessoa está usando droga. Por quê? Porque se ela usou algum tipo de droga, a substância vai acabar passando para a urina, porque a urina ela é um representativo do corpo. Se você quiser saber o que a pessoa andou fazendo em casa, se você observar a lixeira dela, você tem uma ideia. Então, a urina ela acaba sendo representativo do que o corpo está jogando fora e o que é que tem no nosso corpo. Na fase pré-analítica, antes de realizar o exame, é importante avaliar a requisição, cadastrar o paciente de forma adequada, identificar o pote e um recipiente próprio. Na parte de identificar o pote, é importante que a gente identifique no corpo do pote e não na tampa. Por quê? Porque pode ocorrer, se tiver alguém bem desajeitado no laboratório, de trocar as tampas. Aí eu vou achar que um paciente é outro. É mais difícil você trocar os potes. Então você identifica no corpo e não na tampa.
Se você for passar mais de 2 horas com essa urina em temperatura ambiente, principalmente em temperatura ambiente aqui do Piauí, do Nordeste, que é mais quente, a urina ela pode deteriorar. Então, para evitar isso, tem que manter na refrigeração. Ah, mas no laboratório está com o refrigerador quebrado. No lugar que eu coletei não tem geladeira. O que é que eu faço? Vai ter que adicionar um conservante químico. Então, ou você refrigera ou coloca um conservante químico. Qual é o conservante químico? O conservante, de forma geral, ideal é um conservante que destrua ou não faça bactérias crescer, iniba a atividade da urease, preserve os elementos e não interfira nos testes. Existe esse conservante? Não. Não existe conservante ideal. Todos têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, o conservante mais utilizado em laboratório para a urina é a refrigeração, porque ela não interfere em testes químicos, mas ela pode precipitar fosfatos e uratos. A gente vai ver depois o que é esse fosfato, o que é esse urato. Só que ela também pode elevar a densidade da urina. Então ela tem vantagem e desvantagem. Quando eu não posso usar a refrigeração, eu posso utilizar um conservante químico, como o timol e o ácido ascórbico. O timol, ele preserva bem a glicose, por exemplo. Mas ele pode interferir em alguns testes de precipitação. Então também tem vantagem e desvantagem. O ácido ascórbico, ele preserva bem proteínas, mas ele pode precipitar alguns cristais. Então também possui vantagem e desvantagem. Qual é que eu vou escolher? O que é melhor para o laboratório. Só que geralmente, o que é que faz? É só preservar na geladeira, até ser feito o exame. Não deixar muito na temperatura ambiente. Então é isso, gente. Prestem bastante atenção na aula, revejam se precisar, anotem o que foi importante e depois a gente vai entrar em outros assuntos. Então, até a próxima aula. Tchau!